pessoal, eu sou a Aninha e vocês me encontram nas redes sociais descritas no box desse vídeo. Recentemente, em um vídeo de comprinhas, eu mostrei esse kit de canetas Pitt da marca Faber-Castell que eu havia adquirido e muitas pessoas aqui do canal me sinalizaram a vontade de saber um pouquinho mais sobre essas canetas, me pediram para que eu fizesse um vídeo específico sobre elas. Entre essas pessoas tem a Karina Saar, a Jéssica Camargo, a Vitória Ayala, a Mariana Aparecida, a Antonelli Sanches, a Daniela Maria e a Camila Cabral. Inclusive, a Camila Cabral tem canal aqui no YouTube, ela aborda o assunto de pintura, desenho, lettering, faz resenhas de diversos materiais, é extremamente talentosa. É um canal que eu já acompanho há muito tempo e eu recomendo. Eu deixo aqui na descrição as informações do canal da Camila para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Eu tenho certeza que ela vai ficar muito contente de receber a visita de vocês e vocês também com certeza vão entender por que eu recomendo tanto o canal dela. Bom, mas dando continuidade, falando sobre o que realmente importa, que são essas canetas aqui, modelo Pitt da Faber-Castell. A primeira vez que eu adquiri essas canetas foi num formato de kit de 6 cores, é o kit de cores básicas. Vem esses 6 tons aqui. Ela é uma caneta curtinha, uma caneta pequena. Ela tem aproximadamente 14 centímetros, o corpo dela é cilíndrico. A tampa tem clipe de encaixe para bolso ou para caderno. No topo da tampa vem a letra B, que significa brush, ou seja, que essas canetas aqui têm uma ponta do tipo pincel. A tinta dessas canetas aqui são nanquim. Elas são consideradas canetas para uso artístico, ou seja, um uso mais profissional e não escolar. Elas são descartáveis, quando a tinta acaba não há possibilidade de fazer recarga. Olhando no primeiro momento, a opinião que eu tenho sobre a caneta é que ela tem um corpo bem frágil. Como é um material plástico, lembra muito essas canetinhas hidrocor de uso escolar. Não tem diferença nenhuma, ela só é um pouquinho mais grossinha que essas canetinhas que a gente vê para uso escolar. Todas as canetas têm uma identificação de nome, número e uma graduação à resistência para a luz. O que isso significa? Significa o tempo que o trabalho feito com essa caneta pode ficar exposto à luz sem sofrer desgaste do tempo. Então a graduação se dá através de 1 asterisco, 2 asteriscos ou 3 asteriscos. Na prática, isso significa o quê? Quando tem 1 asterisco é até 25 anos, 2 asteriscos até 50 anos e 3 asteriscos até 100 anos. Essa graduação é extremamente importante para quem é artista e vai fazer um trabalho que será vendido. Porque ele pode dizer para esse cliente, ele pode até mensurar por quanto tempo esse trabalho vai ficar com a coloração intacta até ele começar a sofrer um desgaste pelo tempo. Ou seja, essa cor ficar menos viva, começar a desbotar, perder o brilho da cor. Após ter adquirido esses kits, esse aqui eu adquiri em junho do ano passado, então já tem um ano. Eu adquiri no mês passado esse kit aqui com 12 cores, todos em tons pastel. Ele vem nesse estojo acrílico, com uma tampinha móvel. Na parte inferior do estojo, a gente tem essas borrachas aqui para que ele não derrape na mesa. Eu confesso para vocês que eu achei esse estojo bastante frágil, inclusive a tampa desencaixa facilmente. Eu particularmente não gostei do estojo, mas como eu não guardo as minhas canetas em estojo, então pra mim não interfere em nada. Mas eu acho importante sinalizar isso pra vocês, que eu achei o estojo bem ruinzinho. A tampa é difícil de encaixar, ela se separa muitas vezes da bandeja, então eu não aprovei. E agora, na semana passada, eu estive na cidade de Porto Alegre visitando a minha mãe e aí fui dar uma passadinha na Coraline, que vocês sabem que é uma loja que eu gosto muito e que eu já falei aqui em vídeo para vocês sobre essa loja. E na ocasião, as canetas Pitt estavam com 50% de desconto nas unidades avulsas. Sim, as canetas, além de serem vendidas em estojos, elas também são encontradas avulsas. O que é bem interessante para quem tem curiosidade por conhecer o material. Então dá para comprar uma única caneta, testar e ver se gosta ou não. Eu comprei as canetas em tons neon
Eu nem sabia que tinha tons neon desse modelo, então fiquei bastante curiosa em conhecer. A base de preço dessas canetas é em torno de R$30 e na ocasião com 50% de desconto elas saíram R$15. Com relação ao preço, eu acredito que quando eu falei pra vocês agora aproximadamente R$30, vocês devam ter se assustado, porque eu acho que é realmente isso que acontece quando a gente fala o valor individual dessas canetas. Eu acho um valor realmente alto, acho que pesa no bolso do brasileiro, mas é um produto que vem importado da Alemanha e isso acaba onerando um pouco o valor final do produto. Além disso, ela é para um uso artístico, então em função disso, o valor também acaba ficando um pouco mais alto por ser um material para uso profissional. Então o que eu recomendo para quem tem interesse de conhecer essas canetas? Que façam como eu fiz. Esse primeiro kit eu pesquisei bastante antes de comprar. Eu tinha visto ele até por R$185 e na época eu paguei aproximadamente 120 as 6 canetas. Então saiu uma média de preço de R$20 cada uma. Esse outro kit aqui eu já vi por até R$320 e eu paguei aproximadamente R$250 na Casa das Artes. Então ficou em torno de R$21 cada caneta. E aí, por último, eu peguei essa super promoção e paguei um valor bem mais em conta. Então essa é a primeira sugestão. Eu, particularmente, pelo que elas oferecem, eu acho que não vale R$30. Na verdade, de caneta do tipo brush, essa é a mais cara que eu conheço. Das canetas que eu tenho, essas são as que têm um valor mais alto no mercado. Agora, é claro, se vocês fizerem como eu fiz, pesquisarem, tiverem paciência para esperar uma promoção, aí conseguem um valor mais em conta e elas vão ficar mais próximo ao que a gente paga normalmente por uma caneta do tipo brush. Como eu comentei com vocês, essa é uma caneta do tipo descartável. Então, quando termina a caneta, você tem que se desfazer dela, não é possível fazer a recarga. Mas o que eu acho bem importante de sinalizar para vocês é que ela tem uma característica que muitas pessoas não sabem. Essa ponta aqui, na verdade, ela vem com uma ponta reserva. O que significa isso? A ponta dessa caneta Pitti, o que eu observei? Ela é uma ponta extremamente rígida. Então, conforme a gente vai usando, principalmente para quem está iniciando estudo de lettering, tende a forçar mais, ainda não sabe lidar muito com uma caneta, então é natural que rapidamente essa ponta aqui comece a se desfazer, porque ela é uma ponta de feltro, então ela começa a escabelar e isso acaba trazendo uma dificuldade para conseguir um traço mais fino. Nesse caderno aqui, escrevi a palavra alegria com essa caneta que já tá com uma pontinha bem desgastada e depois escrevi com uma caneta que tá com uma pontinha ainda bem boa. É possível notar que os traços mais finos com a caneta rosa acabam ficando mais difíceis de serem feitos. E aqui fica mais fácil com essa caneta que a pontinha tá bem boa ainda de fazer o traço fino. Como que eu vou proceder então a troca dessa pontinha que tá desgastada? Eu vou pegar uma pinça, vou delicadamente puxar. Ela vai saindo, ó. E aqui do outro lado eu tenho uma ponta novinha em folha. Então eu vou virar agora. Aquela pontinha que estava desgastada eu vou colocar para a parte interna da caneta. Colocar para o corpinho da caneta e delicadamente eu vou empurrando até que entre a pontinha. Vou pegar aqui uma outra caneta para que eu possa ver mais ou menos até o quanto eu devo colocar essa ponta para dentro. Pontinha trocada e agora eu já tenho aí uma ponta que não tá machucada e que vai ser muito mais fácil de eu conseguir um traço fino. E esse movimento do sobe fino, desce grosso, sobe fino, desce grosso, que é muito utilizado para a construção de brush lettering. Agora é a hora da gente conhecer um pouquinho sobre cada uma das cores que eu tenho aqui disponível. Eu, obviamente, não tenho todas as cores. A paleta de cores dessa caneta é uma paleta bem grande. No site da Faber-Castell é possível encontrar estojo com até 90 cores dessas canetas. Então, realmente, é uma paleta bastante rica de cores, tonalidades e opções. Eu optei por fazer a amostra de cores num formato bem simples. Como o tipo da caneta que eu tô catalogando é uma caneta do tipo pincel, eu achei interessante demonstrar
os traços que essa caneta faz. Então eu sempre fiz para cada cor 2 traços, um traço grosso e um traço fino. Cataloguei primeiro o kit de cores básicas, depois o meu tons neons e depois as canetas de tons pastel. No kit de cores básicas, eu confesso para vocês que eu senti muita falta da caneta de cor preta. Eu trocaria, eu acho que eu tiraria a caneta de cor roxa e colocaria uma caneta de cor preta. Sempre coloquei também o nome da caneta, o número e a quantidade de asteriscos que cada caneta apresenta. No corpo da caneta, os nomes eles vêm em inglês, mas entrando no site da Faber-Castell Brasil, lá estão todos já traduzidos, então o site apresenta o nomezinho de cada cor sempre em português. Os tons neon são os únicos tons que no corpo da caneta não tem numeração, tem apenas o número e a quantidade de asterisco. Eu não sei por que se dá dessa forma. Olhando o site da Faber-Castell, eu descobri que na verdade tons neon são 6. Eu consegui comprar 5, tá faltando o tom azul. No vídeo, os tons neons não ficaram nem perto do que eles são ao vivo. Eles são bem brilhantes e são realmente cores neons. Eu não sei dizer porque no vídeo ele tá bastante opaco, mas podem confiar que realmente o neon é neon. Já nos tons pastel, eu tiraria 4 cores que eu acho que não deveriam estar nesse kit. São os 2 tons de verde e os 2 tons de rosa, que ao vivo são bem mais vibrantes do que aparece no vídeo, e para mim eles não estão dentro de tonalidades pastel, então eu tiraria do kit. Talvez o meu kit, ao invés de ter 12 tons, teria apenas 8 tons. Notei que algumas canetas, mas bem poucas, a cor não corresponde ao corpo da caneta, né? Mas em linhas gerais eu posso dizer assim para vocês que das canetas que eu tenho, eu diria que 90% corresponde bem certinho. O corpo da caneta é a mesma cor da tinta. Bom, pessoal, então além da amostra de cores aqui no meu caderno, eu também efetuei alguns testes em folhas de diferentes gramaturas. Então eu iniciei aqui por um caderno bem comum, que tem uma folha de 56 gramas, então coloquei todas as cores aqui para fazer o teste de transferência. Considerando que ela é uma caneta para uso artístico, a gente não pode cobrar dela um bom resultado em cadernos escolares, porque ela não é para esse objetivo. Mas de qualquer forma eu vou compartilhar com vocês o resultado desses testes. Então aqui, numa folha de 56 gramas, ela transfere para o outro lado, mas não chega a ponto de vazar para a folha seguinte. Ó, aqui eu até fiz alguns testes escrevendo palavras, então notem que fica bem visível no verso da folha, mas aqui é um papel bem fininho. Então, em linhas gerais, somente as canetas esferográficas não iriam transferir para o verso da folha. O segundo teste que eu fiz foi em um caderno de 75 gramas. Então, eu também coloquei aqui todas as cores, escrevi algumas palavras, tanto com as canetas em cores básicas, tons neon ou pastel. E a gente nota que no verso da folha também fica bem marcado, bem visível. Qual é a minha opinião sobre essa transferência? Primeiro, a gente está trabalhando com papel de baixa gramatura. Segundo, quando a gente vai escrever uma palavra, a gente tende a forçar mais a ponta da caneta por conta desse movimento de sobe fino e desce grosso. No momento da descida, a gente acaba carregando mais tinta no papel, então é natural que esse papel fique encharcado e acaba aparecendo no verso da folha. Eu considero que isso não é uma falha de qualidade da caneta, mas fazendo esses testes eu acabei concluindo que a caneta Pitt, ela não é ideal para lettering. Eu acho que ela é muito mais adequada quando a gente fala em pintura. No momento de colorir, eu acho que essa caneta realmente apresenta um excelente resultado. Testei também em um caderno com folha de 90 gramas. E aí também escrevi algumas palavras. No verso da folha, na parte onde eu apenas pintei com a caneta, mal dá pra ver a sombra da cor. E aonde eu escrevi, o tom neon não ficou transferido e o azul acabou transferindo um pouco pro verso, por ser uma cor mais pigmentada que o tom neon. Já no caderno de 120 gramas, que é o caderno que eu uso para amostra de cores,
Notem que não houve nenhum tipo de transferência pro verso da folha. Quando muito, dá pra ver levemente uma certa sombra de alguma cor que é um pouco mais escura. Se eu for usar essa caneta para colorir, eu notei que ela é uma caneta que aceita muitas camadas de tinta. Você deixa secar, consegue vir novamente nela. Então eu acho que para colorir ela é uma excelente caneta. Mas discordo quanto ao uso para lettering, para escrita, porque eu acho essa ponta extremamente rígida. A gente acaba tendo que forçar muito para fazer um movimento de descida. Não fica natural, é muito forçado. A impressão que me dá é que a ponta pode até quebrar, porque ela é muito rígida. Além disso, acaba judiando muito do feltro da ponta, então se desgasta muito rápido, o desgaste é muito rápido. Então, pessoal, essas foram as minhas considerações sobre a caneta Pitt da marca Faber-Castell, e é uma opinião bem pessoal, eu não sou uma especialista em canetas. Então, resumindo essa resenha, eu diria, acho que não vale a pena pagar o valor que é cobrado por ela, que é em média R$30, então eu aconselho quem tem interesse em adquirir a caneta, que pegue uma promoção, dê uma passadinha lá na Coralie, pode ser que ainda esteja em promoção, eles têm um site, eu deixo na descrição um link pro site. Não aconselho usar essa caneta para escrita, acho que vocês vão sofrer muito, ela tem uma ponta muito rígida, é preciso forçar bastante, o resultado final não fica tão bonito como outras canetas do tipo pincel que a gente tem no mercado. Se a sua ideia é colorir com essa caneta, tá super recomendado, elas são bem pigmentadas. Esse kit em tons pastel tem cores bem bacanas, principalmente para sombreamento, composição em tons de pele. Então quem tem interesse para esse fim, realmente está muito aprovado a caneta. No canal da Faber-Castell aqui no YouTube tem vários vídeos de coloristas e desenhistas utilizando essa caneta e o resultado final sempre é muito bonito. Eu espero que esse vídeo tenha atendido as expectativas de quem me solicitou e de quem tem curiosidade de conhecer essa caneta. Deixa eu compartilhar com vocês aqui um rascunho que eu tinha feito, ó. Utilizei a brush pen da Koi na cor preta e fiz o sombreamento com essa Pitt, que tem esse tom de cinza aqui bem clarinho, é o número 230. Seguimos conversando nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos!